Então vejam bem, a gente tem que entender que nessa época de pandemia a gente tem que desenvolver novas habilidades, se estimular isso. Às vezes a gente não consegue se concentrar entre um assunto e outro. Por isso a gente optou por essa resolução de questões, porque aí a gente já vai direto para a prática, certo? Então vejam bem, existe uma fórmula para motivar a gente dentro do Enem, essas coisas? Não, a fórmula é a gente praticar. Pensando nisso, hoje eu vou explorar nesse exercício muito DNA e muito RNA. Vejam bem, o que a gente tem que entender entre o DNA e o RNA, pessoal, é a diferença básica entre os dois. Primeiro, o DNA tem uma fita dupla, o RNA tem uma fita simples, mas por ter uma fita simples, não diminui a função dele. Lembrem-se disso, fica a dica. RNA, a gente tem RNA mensageiro, RNA ribossômico, certo? E a gente ainda tem o RNA, o que, gente? Quem lembra? É mensageiro, é ribossômico e transportador, certo? A gente entende, por exemplo, que o DNA é autorreplicante. Se liga que isso é para Enem. Já o RNA, ele precisa do DNA para ser sintetizado, ok? Então vejam bem, nessa primeira questão, eu estou perguntando a vocês o seguinte: o formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoide, como é o caso das hemácias, e as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por quê? Porque no DNA nós temos o nosso genoma e o nosso genoma ele vai expressar características distintas. Então isso é o que vai diferenciar, por exemplo, a gente dos outros animais e os outros animais dos outros animais. Então se liga, em um mesmo organismo a diferenciação dessas células ocorre por quê? Simplesmente porque elas expressam porções distintas do genoma. Se liga nisso, ok? Por isso que eu digo que célula é uma unidade muito específica. Ou seja, célula da pele serve para a pele. Célula do fígado serve para o fígado. Beleza, galerinha? Nessa segunda questão, ele fala do seguinte: os vegetais biosintetizam determinadas substâncias, por exemplo, alcaloides e flavonoides, cuja estrutura química e concentração variam no mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios de desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são produzidas para adaptação. Se liga nessa palavra, gente. Olha, lá no Enem 2018 se falou em adaptação. O rato que, ao invés de fazer xixi, ele coloca excretas nitrogenadas concentradas. Isso é uma adaptação. O rato não faz xixi, mas ele coloca excretas nitrogenadas concentradas. Nessa questão, eu estou cobrando do mesmo jeito. Vê só, muitas dessas substâncias são produzidas para adaptação do organismo às variações ambientais. Radiação V, temperatura, parasita, herbívoros e por aí vai. Qual é a pergunta? Olha só, as variações qualitativas e quantitativas na produção dessas substâncias durante o ano são possíveis porque o material genético do indivíduo vai possuir lá o genoma. No genoma eu vou ter o gene, e o gene ele é, digamos assim, ele pode ser ativo e ele pode ser silenciado. Quando ele é silenciado, ele não vai expressar qualquer coisa que seja. Eu digo, por exemplo, o gene para obesidade. Tem pessoas que têm esse gene desligado, por isso que come e não engorda. Nesse caso aqui dos vegetais, ele vai possuir o gene transcrito diferentemente de acordo com cada necessidade. Sendo assim, a gente vai de letra E. Variações qualitativas e quantitativas na produção dessa substância durante um ano são possíveis porque o material genético do indivíduo
possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade. Beleza, galerinha? Por quê? Vejam bem, eu posso ativar ou desativar um gene, às vezes durante a gravidez. Ou a gente explica, por exemplo, o biotipo das pessoas. Tem gente que tem um biotipo mais cheinho, tem gente que tem um biotipo mais magrinho. Isso é um gene que pode estar ativo ou desativo, certo? Nessa terceira questão, eu digo o seguinte: o DNA, ácido desoxirribonucleico, material genético de seres vivos, é uma molécula de fita dupla, que pode ser extraída de forma caseira a partir de frutas, como morango ou banana, amassados com o uso de detergente, de sal de cozinha, de álcool comercial e de uma peneira ou de coador do papel. Ele pergunta aqui, o papel do detergente nessa extração de DNA é de quê? Gente, o papel do detergente, nesse caso aí, como é uma extração caseira, ele tem um papel de romper as membranas celulares para a liberação do DNA. O DNA está lá dentro da célula. O detergente, ao agir com tudo isso aqui, com álcool, né, e a peneira, ele vai ter o papel de romper para poder retirar o DNA. Sendo assim, romper as membranas celulares para a liberação do DNA em solução. Beleza, galerinha? Continuando, pessoal, aqui a gente vê o seguinte: explorando ainda o DNA e RNA. Nessa quarta questão, diz o seguinte: nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Se liga, hereditariedade, coisa que passa de pais para filho. Pode ser doença ou pode ser também algumas vantagens evolutivas. Se liga, somos uma junção dos nossos pais, uma mistura e um errozinho no DNA que nos faz evoluir, ok? E aí eu digo, porém foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo de DNA de dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essas moléculas deviam se replicar. Em 1958, Michelson e Stahl realizaram um experimento utilizando isótopos pesados de nitrogênio, que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. Base nitrogenada no DNA, se liga nisso: adenina e timina, citosina e guanina, beleza? E, a partir de resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Outra lembrança: adenina e timina são ligadas por 2 pontes, citosina e guanina, 3 pontes. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Michelson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que, gente? Primeiro, eles entenderam como é que a duplicação acontece. O DNA é uma fita dupla. Uma parte fica, a outra parte vai. Então, a primeira coisa que eles entenderam é que a replicação ela é semi-conservativa, ok, gente? E isto é, a fita filha de um parental, né? Fica e a de uma recém-sintetizada vai. Sendo assim, a resposta é a letra C. A replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Ok, galera? Então se liga. Replicação é semi-conservativa. Nessa quinta questão aqui, é uma questãozinha de Enem. Mas continua falando de DNA, continua falando de gene, fala da expressão dos genes. Olha só. A figura seguinte representa um modelo de
transmissão de informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes, denominadas de A, B e C. Olha só, gente, eu tenho DNA. Se liga, a replicação vai ocorrer de uma forma semi-conservativa. Uma parte da fita fica, a outra parte vai. O RNA, ele tem vários papéis. E aí ele vai para a transcrição. Eu tenho lá RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Só no ribossômico vai haver a síntese proteica. Se liga nisso, só no ribossômico. E aí eu tenho a tradução. Se eu traduzir nesse DNA, eu traduzi aqui em vários processos aqui, ó, proteína A, proteína B e proteína C. Eu produzi aqui várias variantes proteicas. Então, depreende-se do modelo que é possível obter várias variantes proteicas de um mesmo produto de transcrição. Sendo assim, a letra D seria a resposta. Beleza, galerinha? Aí a gente chega para a 6ª questão. Continuamos falando sobre isso. Não, agora a gente fala de seres superpoderosos, digamos assim. Eu digo aqui, ó, a descoberta dos organismos extremófilos. São organismos que conseguem sobreviver a ambientes extremos. Foi uma surpresa para os pesquisadores. Alguns desses organismos, chamados de acidófilos, são capazes de sobreviver em ambientes extremamente ácidos. Uma característica desses organismos é a capacidade de produzir membranas celulares, composta de lipídios feitos de éteres em vez dos estéreis de glicerol, comuns nos outros seres vivos, mesófilos mesmos, a maioria. O que preserva a membrana celular desses organismos, mesmo em condições extremas de acidez, a degradação das membranas celulares de organismos não extremófilos, ou seja, mesófilos, em meio ácido, é classificada como o quê? Gente, a gente é formado, digamos assim, de uma forma básica, por 70% de água. Então, para que haja um rompimento em um meio ácido, se eu rompo uma célula, eu rompo essa célula, automaticamente eu vou precisar romper através da hidrólise, ou seja, da quebra da molécula da água. Então, sendo assim, a resposta será a letra A. Beleza, galerinha? Ótimo. Já nessa 7ª questão, continuamos falando de DNA, certo? Só que aí a gente vai dar uma olhadinha em parte que traduz o DNA, codifica ele, em parte que não codifica ele, certo? Que diz o seguinte: entre os biólogos, há um conceito molecular clássico de que um gene é um segmento de DNA que codifica um produto funcional. Em uma célula eucariota, diferentes elementos presentes no DNA podem estar incluídos nessa definição clássica e, portanto, um gene é uma sequência de quê? Gente, um gene ele precisa ser uma sequência de exons, introns e ainda uma região não codificante. A gente tem que entender que o nosso DNA ele não é todo codificado, que tem partes de genes que são ativas e partes de genes que são inativas e precisam disso. Então, sendo assim, né, quando ele diz aqui no DNA pode estar incluídos nessa definição clássica e, portanto, um gene é uma sequência de quê? No caso de exons, introns e regiões reguladoras não codificantes. Letra C. Mas vamos aprofundar um pouquinho, falar dela. Vejam só, as regiões, a sequência, certo? Nesse bichinho aqui, a sequência codificante são chamadas de exons. Então, se eu tiver aqui AC, CG, e aí vai, ou AT, CG, GC e por aí vai, eu vou estar chamando elas de exons. Se liga nisso. É a região da sequência codificante. E outra, elas precisam ser intercaladas pelos introns. É aí quem age é o RNA.
Então se liga, por quê? Tem que ser pelos introns. Porque elas são, inicialmente os introns são transcritos pelo RNA no núcleo, certo? Mas eles não estão presentes, certo? No RNA final, no RNA mensageiro, lá no citoplasma. Então se liga, inicialmente os introns, eles são transcritos em RNA do núcleo. Já no RNA mensageiro, lá no citoplasma, eles não estão lá, ok? Não sendo representado no produto final proteico. Beleza, galerinha? E aí vamos para a nossa última questão, que fala um pouquinho de doença genética, ou seja, não se desliga do DNA. Eu digo, a distrofia muscular do tipo do Schill, doença recessiva ligada ao cromossomo X, caracteriza-se por debilidade muscular progressiva e deformidades ósseas. Se liga, o Enem cobra muito doença e muitas vezes ele descreve a doença, certo? Inicia-se na infância e impede a reprodução dos afetados. Considerando-se essas informações e os conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar. Pessoal, o Enem não pede o incorreto, mas quando você sabe de uma questão, tem que saber de frente para trás, de trás para frente. Aí ele diz, é incorreto afirmar que o quê? Na letra D, diz o seguinte, mulheres afetadas recebem os cromossomos X materno e paterno com o gene para essa distrofia. Ela vai estar incorreta. Por quê? Porque a mulher afetada ela vai receber cromossomos X materno e X paterno com o gene para a distrofia. É incorreto a gente afirmar isso. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenha dado para dar uma esclarecida um pouquinho só sobre DNA e RNA. A gente revisou exons, introns, parte não codificante, a diferença de um DNA para um RNA, entendeu a reprodução, a replicação do DNA, que é uma replicação semi-conservativa, ok? Dei uma aprofundada no exercício que eu mandei para vocês e beleza. Valeu, galera!